Nesse vídeo nós vamos aprender o básico de como trabalhar com snippets no VS Code. Eu vou te ensinar como que você pode já aproveitar os snippets que já existem hoje para facilitar o seu tempo. Vou mostrar como que você cria snippets pessoais seu para você utilizar e algumas técnicas secretas ali que o pessoal acaba não contando. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha e bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa, antes da gente entrar nas extensões, é entender para que serve um snippet, o que ele é, o que ele faz, como que funciona. A primeira coisa que é importante vocês saberem é que existem vários snippets já prontos no VS Code que a gente pode instalar aqui no nosso código e facilitam a nossa vida. Antes da gente criar os nossos, é recomendado ver se já não tem o que a gente quer, porque é muito mais fácil a gente pegar um pronto do que a gente fazer do zero, né? Então, para mostrar aqui para vocês, a gente pode abrir aqui na abinha de extensões do seu VS Code e procurar em todas as extensões. A gente vai digitar a palavra aqui na barrinha de busca chamada snippet. Beleza? Esse termo é em inglês e português, tá? E coloquem sempre com 2 letras P's, tá? Desse jeitinho que tá aqui agora, ó. E aqui ele vai trazer um monte de coisa, mas muita coisa mesmo, ó. Uma lista infinita. E agora que vocês têm que pensar um pouquinho como que vocês podem refinar para procurar o que vocês querem. Por exemplo, se vocês trabalham com PHP, vocês podem simplesmente digitar snippets PHP e ele vai fazer uma busca ali usando a lógica fuzzy e trazer os snippets que mais se enquadram à sua definição. Ó, por exemplo, aqui ó, já tem snippets prontos de PHP. Se você trabalha com JavaScript, também vai ter snippets prontos de JavaScript aqui para você utilizar. Ó. Esse aqui, por acaso, ele tem 14 milhões de downloads, né? Parece uma biblioteca bem boa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Clicando na sua extensão, você abre ela na lateral e aqui vai ter toda a descrição do snippet, ó. E normalmente eles falam aqui pra gente que são algumas características que o snippet tem que eu vou passar com vocês. Né? Mas ele fala quais linguagens, quais extensões de arquivo seu snippet funciona, já vai fazer mais sentido isso daqui a pouco. E esse daqui funciona para JavaScript, TypeScript, React, HTML e Vue. Né? E aqui ele fala a lista, ó, que geralmente vocês vão ver isso daqui em todos, né? A lista que é o trigger, que é a palavra que você digita para aparecer o seu snippet, e o conteúdo, que é o que vai acontecer. Então, por exemplo, ó, se a gente usar o snippet imp e apertar a tecla tab aqui, ó, vai aparecer, ele vai colocar esse código aqui pra gente. Vamos pegar um que eu já tenho instalado, como por exemplo o do React. E uma dica para vocês, ó, se vocês quiserem ver todas as extensões que vocês têm instalado, vocês digitam a letra arroba. Se vocês tiverem em inglês, é installed em inglês. Se tiver em português, é instalados, né? Mas vai ter o autocomplete aí para vocês. Digita Enter e aqui só vai mostrar tudo que vocês têm de extensões instaladas no seu VS Code. E daí vocês podem digitar a palavra snippets. E aí vai trazer todos os snippets que vocês têm instalados no VS Code, ó. Eu tenho vários de React aqui que eu acabo utilizando, ó. Vamos pegar um qualquer. Deixa eu pegar esse aqui. Descer aqui na documentação, ó. Por exemplo, ó, a letra SFC vai aparecer. Vamos só fazer um teste para mostrar para vocês, ó. Um componente stateless funcional. Então eu vou abrir aqui. Primeira coisa, ó, é que todo o snippet ele está atrelado a um tipo de arquivo na maioria das vezes. Então, como esse daqui é um React, eu preciso que esse meu arquivo seja um arquivo de React. Então eu vou apertar o Command Shift P, digitar aqui Change Language Mode em inglês ou trocar modo de linguagem em português. E vou digitar aqui TypeScript React JSX, que é esse aqui. Agora o meu arquivo é um React e eu posso digitar qualquer um desses snippets que ele já vai funcionar, que era o CFC, ó. Então, ó, se eu digitar CFC, vai aparecer essa sintaxe aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, se você digitar CFC, pode ser que ele não apareça de primeiro, ó. É SSC. Nossa, SSF, né? E como que vocês visualmente identificam que aquilo é um snippet? Primeiro, ele sempre vai ter esse quadradinho branco aqui, ó. Se vocês virem alguma coisa no VS Code, no autocomplete de vocês, com um quadradinho branco, é um snippet, tá? É esse o trigger visual que vai ter para você identificar o snippet. E aí, beleza. Então, como é que funciona? Ó, se você digita, só digitar, ele automaticamente já aparece. E você pode clicar ou apertar a tecla Enter usando as setinhas, né? Setinha e Enter, e escolher o snippet que você quer. Por exemplo, lá, eu quero esse SST.
Então, quando você clicar em SST, ele vai adicionar o snippet para você. Vamos ver mais aqui, ó, SSF, ó. Ele adiciona um set state um pouquinho maior aqui pra gente. Tem que eu uso bastante, que é o RC, que é o React Component, que já monta um componente de React aqui para mim. E esse aqui ele até mostra, ó, ele pega o nome do nosso arquivo para fazer algumas artimanhas aqui. Então o snippet é basicamente isso, é uma coleção de atalhos que você digita e ao digitar é incluído um tipo de código para vocês utilizarem. Fica a dica, se vocês utilizam React, procurem uma biblioteca de snippets React. Se vocês utilizam Vue, todas as linguagens, todos os frameworks vão ter a sua biblioteca de snippets no VS Code. Então procurem lá antes de criar o de vocês para facilitar a vida de vocês mesmo. Mas o nosso objetivo aqui agora, já que já mostrei o que é e para que serve snippets, a ideia é criar os nossos próprios. Porque às vezes a gente tem alguma particularidade no nosso código, a gente tem um jeitinho que a gente gosta de fazer, ou a gente tem algumas classes, algumas coisinhas que são muito específicas para o nosso código e a gente quer fazer snippets personalizado para nós. E esse é o nosso primeiro objetivo. Então eu só vou entrar no VS Code aqui, ó, com as extensões desabilitadas, que é um modo do VS Code que a gente habilita ele, que ele fica como se a gente tivesse acabado de instalar o VS Code, para ficar zerado, para vocês verem que o que eu vou mostrar não tem interferência nenhuma aqui no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Com o VS Code zeradinho e aberto, vocês vão seguir esses mesmos passos aí. Vocês vão apertar, se estiverem no MacBook, Command Shift P de pato, ou se estiverem num computador Windows ou Linux, o Ctrl Shift P de pato também. Aparecer nessa janelinha aqui, reparem que tem que ter esse coisinho aqui, se não tiver vocês podem colocar. Vamos digitar assim, ó, snippets, 2 pontos. E vão aparecer primeiramente 3 opções para vocês. A primeira é de fazer a configuração dos snippets do usuário, a segunda é inserir um snippet e a terceira é preencher o arquivo com o snippet, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vai começar pela configuração dos snippets e a gente pode apertar Enter nessa primeira opção, na de configuração. E aqui ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Selecione o arquivo de snippets ou crie o seu próprio, né? E aqui ele já dá diversas opçõezinhas aqui pra gente, ó. No caso a gente poderia usar uma dessas, mas eu vou começar uma do zero. E aqui tem uma pequena diferença, ó. Ele vai estar escrito assim, ó, em inglês, né, New Global Snippets File, ou em português, arquivo de snippets global. O que é esse daqui? Esse aqui é o escopo que o seu snippet vai estar inserido dentro do seu VS Code. Você pode definir o snippet para funcionar somente naquele projeto, ou seja, vamos supor que você tem uma aplicação React e lá tem alguns componentes específicos que você precisa ficar utilizando toda hora. Você pode criar um snippet para funcionar somente naquele projeto. A grande vantagem disso é que vai funcionar para todo mundo que utiliza VS Code com aquele projeto em aberto. Mas eu mostro ele na sequência, mas aqui a gente vai começar com o global. O global ele vai funcionar somente para você e em qualquer projeto vai funcionar ele, porque ele vai funcionar para todos os projetos que você tem, tá? Então a gente vai inserir esse primeiro. Pode clicar nessa primeira opção e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir o nome do nosso snippet. Vamos só pensar o snippet que a gente vai fazer. Sei lá, vamos fazer um snippet em React para usar uma hook personalizada de translations que a gente pode utilizar. Tá? Eu já entro mais no detalhe. Então eu vou chamar Use Translation, acabei de inventar esse exemplo aqui. Vou chamar esse daqui, vai ser o nome do meu snippet. E no momento que você digitar o nome e apertar Enter, ele vai gerar esse arquivão aqui para você. Que ó, é o usetranslation.code-snippets, certo? Eu vou tirar um pouquinho de zoom aqui e vamos dar uma dissecada no que é esse arquivo que aconteceu. Os snippets, eles nada mais são que uma coleção de JSON que ficam salvas ou no seu computador, caso você esteja usando a opção global, ou no seu projeto, se você quiser salvar lá, versionar e disponibilizar para os membros do seu time. Tá? Então vai funcionar basicamente desse jeito. Esse código aqui, ó, eu vou explicar o que está escrito aqui, né? Então, basicamente, ele dá um exemplo de como que um snippet funciona e algumas alternativas que a gente vai abordando todas elas aqui. Tá? Mas, basicamente, como é que funciona? Ó? Um snippet, ele nada mais é que um objeto, um JSON, onde ele vai ter um nome, primeiramente, o escopo, que é o tipo do arquivo que ele vai funcionar. Por exemplo, se eu estou fazendo uma hook de React, eu só quero que ela funcione em arquivos React. Não precisa funcionar em arquivos PHP, por exemplo. Não faz nem sentido a gente fazer isso. O prefixo, que é a palavra que a gente vai digitar para fazer o trigger daquele snippet, para ele aparecer.
E o body, que é o conteúdo do snippet, e a descrição, que pode ser para ajudar a gente ali a entender o que está acontecendo. Então, é muito simples da gente começar, ó. A gente pode vir aqui, copiar esse texto aqui, vou deixar o exemplo ali por enquanto, e colar. Aí a gente vai vir aqui, ó, e vai remover todas essas barrinhas que estão aqui. Se você não sabe o que eu estou fazendo, eu estou apertando o Command D ou Ctrl D no Windows, para ele selecionar vários cursores de uma única vez, daí eu aperto Delete uma única vez para facilitar a minha vida, né? Ó. Então, basicamente é isso aqui, ó. Então, vamos testar esse snippet inicial que foi criado para a gente, ó, que é o printar no console. Ele vai funcionar em arquivos que sejam de origem JavaScript ou TypeScript. Quando eu digitar o prefixo log, vai aparecer um body aqui para mim e uma descrição. Como o log é uma coisa muito comum, vamos colocar um log blah aqui, só para a gente ver se ele realmente está modificando. Tá? Então eu vou abrir um novo arquivo aqui no meu VS Code e vamos digitar log blah. E não apareceu. Bom, se não apareceu, pode ter duas coisas. Ou a janelinha do autocomplete não abriu, ou realmente o snippet não está funcionando. Para a gente ter certeza disso, se a gente apertar Ctrl espaço, ele abre aquela janelinha de autocomplete para a gente. E aqui ele está falando sem nenhuma sugestão. Vocês sabem me dizer o porquê? Eu vou explicar. Lembra que a gente especificou aqui, ó, que o escopo do nosso snippet só funcionaria em arquivos de JavaScript e TypeScript? Então, se você abrir e tentar digitar esse script em qualquer outra coisa que não seja esses dois, por exemplo, um PHP da vida, ó, ele não vai funcionar, ele não vai pegar o nosso snippet. Porém, se eu entrar num arquivo que já seja um JavaScript, por exemplo, ó, agora sim, se eu apertar o Ctrl espaço, ele vai aparecer exatamente o que a gente colocou, ó. E reparem bem o que eu falei. Ctrl espaço ele vai forçar a abertura da janelinha, mas se você estiver digitando, ele já vai aparecer aqui automático para você. Aqui uma dica, ó, se você tá com Ctrl, se você tá vendo essa tela e quer ver a descrição dele, ó, tá vendo que ele parece meio cortadinho? Você pode apertar Ctrl espaço novamente e ele vai mostrar com mais detalhes o seu snippet. Bem legal essa dica, muitas pessoas não conhecem, mas é uma dica bem interessante. Então, ao clicar Enter aqui, ele vai digitar o meu console log e eu já posso ir digitando aqui o que eu quiser, tá? Basicamente é isso que funciona o snippet. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, em parâmetros, em customizações desses snippets, beleza? Como eu falei, a gente vai fazer um snippet de uma hook de React. Vamos só simular aqui bem rapidinho, só para vocês não ficarem boiando no que eu tô falando, ó. Vou usar eu tô sem as bibliotecas instaladas, né? Vamos só fazer um código aqui super rápido. Eu nem sei se vai estar certo de cabeça, provavelmente não. Export const component, que vai receber... Não me interessa se o código está certo ou não, tá, pessoal? Aqui vai retornar um fragment para cá. Ó, vamos supor que todo o meu componente de React eu estou fazendo internacionalização do meu aplicativo. O que é? É pegar e deixar ele disponível em vários idiomas. Então o que eu faria? Eu teria que vir aqui fazer const i18n, que recebe a minha hook de use translation fictícia, obviamente, e depois eu pego a minha hook aqui e aí sim eu consigo fazer o que eu quiser com ela. i18n ponto, acho que a sintaxe é assim, a gente puxa um tzinho de translation, t, e coloca aqui a minha variável para fazer minha tradução. Tá, esse aqui é um exemplo fictício só para mostrar para vocês. Beleza, levei 30 segundos para digitar, para importar esse cara aqui, né, esse snippet, e depois para colocar ele aqui. Beleza, se fosse em um arquivo, ok, não teria problema, nem faria sentido a gente criar um snippet. Mas imagine que uma tradução, né, um multi-idioma, você tem que colocar em absolutamente todos os seus componentes de React. E fazer todos, um por um, eu acredito que seja um processo muito trabalhoso, um processo chato, né? Imagine, você tem que traduzir 17 componentes React. Todos eles você vai ter que vir, digitar, use translation, tananá, importar, fazer a sintaxe, identar, fazer tudo desse jeito. Claro, você até pode copiar o Ctrl+C e Ctrl+V, mas não é o jeito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui num snippet para ficar fácil para nós. E aqui, ó, primeira coisa, vamos trocar o prefixo, não vai ser log blah, eu vou chamar de use translation. Isso aqui pode ser exatamente o nome que vocês quiserem, tá? Se vocês gostam de mais simplicidade, por exemplo, digitar as duas primeiras siglas, o T, por exemplo, pode ser também, tá? E o body ele vai ser o nosso código propriamente dito.
Então, ó, todo o nosso código ele vai entrar no body diretamente, ó. E o body, como que ele funciona? Ele é um array de strings, ou seja, todo o nosso código ele tem que estar dentro de string. Então, se o nosso código tiver mais de uma linha, tem que estar dentro da string e nós já vamos entrar nesse detalhe. Tá? Então, ó, eu vou vir aqui, vou apagar esse console.log e vou colocar o meu use translation aqui em formato de string, ó. E até vou gerar uma descriçãozinha melhor, né? Vou chamar aqui a hook para ser utilizada quando precisar fazer traduções, certo? Simplesmente o ato de você salvar esse arquivo apertando Ctrl S ou Command S, você já pode voltar aqui e utilizar o nosso que a gente chamou de UT, né? UT, ó, não apareceu. Por que será? Vocês sabem me dizer por que não apareceu? A gente está no arquivo TypeScript, mas aqui eu falei TypeScript aqui também e não está aparecendo. Aqui vai um pulo do gato, tá? Isso aqui pode gerar um pouquinho de confusão. Se vocês quiserem ter certeza mesmo de como que é o nome do arquivo que vocês têm que digitar, porque só TypeScript ele é um arquivo .ts e esse nosso arquivo ele está como .sx, que é de React. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar a versão do TypeScript em React aqui também. E como que a gente vai saber isso? Muito simples. A gente pode vir aqui em Language Mode e procurar por React. E o próprio VS Code vai mostrar para a gente o nome exato que a gente tem que colocar. Então, ó, JavaScript React e TypeScript React. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar esses dois aqui e vou deixar JavaScript React e TypeScript React. E agora, vamos ver, ó, o nosso T apareceu. Então, vocês têm que prestar muita atenção na extensão do arquivo que vocês estão utilizando. Porque se vocês estiverem utilizando, pode até, nessa confusão, né, o TypeScript com o TypeScript React, pode ser que seu arquivo não funcione. Tá, então o nosso T apareceu aqui agora, ó. A descrição que eu coloquei apareceu aqui. O meu snippet, que é o que vai ser inserido, apareceu aqui para cá. E se eu clicar aqui, a minha use translation ela é importada. Olha só que legal. Só que agora, ó, a gente também tem que fazer a tradução do meu conteúdo. E como que isso daqui vai funcionar? Vamos lá, então como é que funciona a tradução? Eu sempre vou importar esse tzinha e vou abrir o parênteses e aqui dentro eu vou colocar minha chave de tradução, que é a palavrinha que ele vai buscar lá no dicionário. Então eu sempre vou ter que digitar alguma coisa aqui. E como a gente está fazendo o que eu gosto de organizar? Como organizar? Eu sempre gosto de criar blocos de assunto. Então eu crio um arquivo para tradução e nesse arquivo de tradução eu coloco todos os snips que fazem sentido estar lá dentro. Então, ó, esse daqui não é print to console, né? Esse daqui vai ser a hook de use translation. Aqui vocês podem escrever do jeitinho que vocês quiserem, tá? Só que a gente também vai criar um snippet para fazer o exemplo desse translation aqui também. Então eu vou passar uma vírgula, um JSONzinho normal, tá? Colar exatamente o de cima e mudar. E agora vai chamar o T. Vou só chamar de T, que é T de translation. O escopo vai ser o mesmo, né? Vai ser JavaScript React, TypeScript React. Agora o prefixo, em vez de UT, vai ser somente T. E o body, a gente vai copiar esse carinha aqui e vai colocar para cá. Exatamente assim, ó. E a descrição, utilize para fazer chamadas para tradução. Certo? Vamos testar o nosso agora. Ó, o T já apareceu aqui para mim, o T também apareceu. Apertei o T e voilá, está funcionando. Só que eu acho que você já acabou de perceber uma coisa, né? Você vai falar, pô, João, e esse daí tem que ser sempre esse carinha? Pô, aí não faz nem sentido eu ter alguma coisa pré-disponível aqui para mim, né? Tipo, pô, se toda vez que eu apertar T ele vir com esse monte de string, não é legal, né? Pô, então vamos lá, a gente pode simplesmente, ó, deixar ele sem nada e apertar aqui agora. Aí a gente só vem aqui, ó, o cursor vai sempre aparecer no final, a gente aperta a setinha para o lado e digita. Já facilita um pouquinho a nossa vida. Só que, obviamente, tem jeitos muito mais legais e muito mais fáceis da gente fazer isso, que é usar parâmetros. Se vocês olharem na descrição, ele até comenta aqui, ó, que ele chama de tab stops. E, basicamente, como é que funciona? Quando a gente coloca o símbolo do dinheiro, do dólar, e um número, por exemplo, o 0, o 1, o 2,
Salvo engano, acho que o 0 é sempre o último, né? Ó, vou colocar um aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Sempre que a gente apertar a letra T e inserir o nosso snippet, o nosso cursor do mouse vai aparecer primeiro na posição 1. Vamos fazer um teste, ó. T. Olha só onde já está o nosso cursor do mouse, que legal. Ó, e a gente simplesmente pode digitar o que a gente quiser. Ó, T de novo e ó como já fica muito mais fácil. Aperto o T, Enter, digito o que eu quero, vou pro próximo, T, Enter, digito o que eu quero, aperto o Tab e vou pro próximo. E assim eu vou seguindo, de um jeito muito, muito mais simples. E aqui, obviamente, vocês podem colocar quantos parâmetros vocês quiserem. Imagine que a gente tenha a Translation e na primeira opção a gente tem que escolher, por exemplo, a primeira opção a gente tem que escolher o texto e a segunda o idioma. Eu sei que não é assim que funciona, tá? Mas eu estou exemplificando. A gente pode passar uma vírgula aqui e colocar o $2 desse jeitinho. E olha o que acontece agora quando a gente coloca o T. Eu errei ali na sintaxe, espera aí, ó. Faltou fechar as aspas aqui, ó. Coloquei o T. O primeiro cursor sai aqui, eu digito qualquer coisinha que eu quiser. Ao apertar Tab, ele vai jogar o cursor do meu mouse no 2. E assim a gente pode ir seguindo, pode ter quantos cursores a gente quiser. Vai embora. E sempre que você for apertando pro Tab, ele vai indo pro próximo. Um outro ponto legal da gente tem é que a gente consegue deixar pré-definido algumas coisas para aparecer aqui pra gente. Por exemplo, vamos supor que sempre eu tenho que digitar PTBR aqui. Eu posso deixar PTBR, mas em algumas vezes eu quero colocar EN de inglês. Então eu quero ter um valor padrão, mas eu quero poder modificar aquele valor. O que a gente pode fazer? Ó? A gente tem até o exemplinho aqui em cima. Ó. A gente utiliza essa sintaxe aqui, ó, desse jeitinho. Tá vendo? A gente coloca o símbolo do dólar, abre e fecha chaves, coloca o número do cursor, que é do mesmo jeitinho que a gente estava usando antes, e a palavra que vai estar pré-definida aqui pra gente. Ó. Vamos testar, ver se isso daqui funciona. T e ó, o label já apareceu pra gente, tá vendo? Como palavra pré-definida, se a gente apertar Tab, ele fica lá e seguimos aqui. Aí vocês podem mudar isso daqui para o que vocês quiserem, né? Por exemplo, PTBR. Ó. Então, ó, a primeira tradução vai ser PTBR, a segunda tradução vai ser PTBR, porém a terceira tradução já quero que seja EN. Eu simplesmente digito por cima o EN e sigo. Ele dá um valor default que você pode alterar ou não ali, dependendo do seu uso. Agora vamos entrar num exemplinho um pouquinho mais complexo. A gente está fazendo código de uma linha. O código de uma linha é facinho de fazer, né? Pô, tranquilo, muito fácil. E se a gente tivesse duas linhas, como que ficaria? Vou inventar um código aqui, tá? Mas sempre que a gente quiser colocar várias linhas, a gente tem que ir aumentando o nosso array. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar duas interações aqui, ó, eu faria exatamente isso aqui, ó, 3 e 4. Olha só. Então agora, se eu apertar o meu T, olha o que ele acontece, ele me adiciona o primeiro 1, eu vou aqui, vou adicionando e ele vai seguindo aqui. Sempre que a gente quer ter quebra de linha, a gente tem que colocar uma linha a mais no nosso array. Imagine assim, ó, o nosso snippet é um array de strings, né, que é um arrayzão que está cheio de linhas. Cada linha corresponde a uma linha do nosso código. Então sempre que a gente tiver várias linhas, a gente vai fazendo essa sintaxe aqui, ó. Ah, mas eu quero colocar uma linha vazia. Pô, você simplesmente adiciona quantas linhas vazias você quiser aqui. Ele entende como se fosse uma quebra de linha, né? Ó, nesse caso aqui, como ele já adiciona aqui pra gente. Tá? Então é bom vocês terem essa consciência. Um outro truque legal aqui para vocês é que vocês podem repetir esse número aqui mais de uma vez. E eu já vou mostrar um caso de uso bem interessante, ó. Se eu colocar um aqui, tá vendo que tá o mesmo número? Olha só o que acontece. Eu posso simplesmente digitar, ele altera em cima e altera embaixo. Imagine que você tem um código que, baseado em alguma coisa que você digitou, ele tem que mudar alguma coisinha muito específica. Então você vai lá, você digita e ele vai alterando em todos os lugares que estão com aquela mesma assinatura. Por exemplo, você tem um código lá que você digita uma palavra, tem que alterar em vários lugares. Pô, dessa sintaxe aqui, vocês vão seguindo e vão conseguindo ir alterando vários lugares ao mesmo tempo. Ela é bem legal. E uma outra coisinha que eu esqueci de mencionar, mas eu acho importante dizer que é uma funcionalidade bem legal, é se a gente quiser usar opções pré-definidas. Então, por exemplo, aqui no caso da nossa tradução, vamos supor que eu tenho que sempre escolher o meu texto e o idioma. E eu tenha, por exemplo, PTBR, eu posso pôr EN de inglês e S de espanhol desse jeito.
E ao digitar o meu T, errei de novo, um pouquinho confuso, tá? Tem que ser essa sintaxe aqui, ó. Dólar, abre e fecha parênteses, você digita o 1, que é o número do cursor, e depois do número do cursor, sem aspas, que era o que eu estava fazendo de errado, você coloca todas as variáveis que você queira colocar, por exemplo, ó, PTBR, EN para inglês e ES. Desse jeito a gente cria opções. Então, por exemplo, ó, ao fazer o T aqui, ó, coloco o T, eu posso selecionar qual opção eu quero. Então, PTBR, EN, ES e por aí vai. E depois eu aperto Tab e continuo selecionando, né? Então fica uma lista de seleções ali que eu posso ter pré-definidas para eu mesmo escolher. Isso é bem legal e bem útil, principalmente quando a gente tem que ficar escolhendo opções, a gente não precisa ficar memorizando elas. Bom, habilitei as minhas extensões no VS Code, a gente fez no modo cru até agora eu vou fazer com extensões, tá? Esse exemplo que a gente fez é muito fácil e fazer desse jeito aqui é muito tranquilo. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais fácil, né? Ó, peguei um códigozinho aqui no ChatGPT mesmo, só de um contador muito simples, só para a gente ter uma coisa mais palpável para a gente mostrar. Então, por que eu vou pedir para vocês, ó? Imagine que a gente quer fazer esse código aqui, esse contador. Na verdade, ó, não vou nem ser o contador, vai ser só um componente padrão de React, para eu poder inicializar meus componentes mais rápidos, eu não ter que ficar digitando todo aquele boilerplate. Imagine que a gente quer fazer isso aqui, ó. Quando eu digitar as palavras R, C ou qualquer outra coisa que eu quiser, ele vai me criar um componente com essa sintaxe aqui. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, João, pelo que você ensinou, a gente teria que vir aqui, né, ó, vou utilizar o mesmo aqui do tutorial, né? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai abrir aqui, ó, digitar React Component, depois o escopo, acho que eu vou até copiar isso aqui para facilitar a nossa vida, né? Aqui foi uma a mais, ó. Não, aqui, pronto. React Component, mantém os escopos, o prefixo vai ser RR. E agora o nosso body aqui, bom, pelo que você mencionou, para cada linha eu tenho que vir aqui e ficar copiando esses carinhas, né, ó. Lembrando sempre que é JSON você tem que usar aspas duplas. Então eu copio o primeiro, ó, o segundo é um vazio, beleza. Agora o terceiro é essa linha aqui. E por aí vai. Vocês podem até dizer, beleza, funciona, né? Legal. E realmente isso daqui funciona. Só que vocês não concordam comigo? É meio chato fazer toda essa sintaxe aqui. Pô, eu não posso simplesmente copiar o meu componente e colocar aqui dentro aqui que não vai funcionar. Eu tenho que colocar separado por linhas. E por conta disso existe uma extensão que a gente pode instalar que vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for criar os snippets. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, a gente pode vir aqui no nosso VS Code, abrir a abinha de extensões aqui do lado e pesquisar por essa daqui, ó. Vocês não vão usar essa flag, tá? Essa flag é só para mim que já está instalado, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se ficar mais fácil para vocês, vocês pegam lá. Mas é o Snippet Creator. Então, essa extensão ela vai facilitar a nossa vida na hora da gente criar os nossos snippets. Do modo que a gente pode simplesmente selecionar o conteúdo que a gente quer, apertar Ctrl Shift P, digitar Snippets Creator, ó, na verdade é Create Snippet, esse aqui é em inglês, tá? Create Snippet e dá o Enter. Primeiramente a gente vai escolher o nosso escopo, que no caso aqui vai ser o TypeScript React. Depois ele vai pedir para a gente fazer o nome do nosso snippet, que eu vou chamar de Component. Depois ele pede o prefixo, que é o trigger, né, a palavrinha que a gente vai digitar. Vou apertar RR. E a descrição, vou chamar de a classe de React. Aqui pra gente, ó. E ele dá essa notificação, ó. O snippet RR foi adicionado nos seus snippets. Aí você pode até fazer, ó. Se você precisar editá-lo, você digita o comando configure user snippets, que é o que a gente vai fazer. Então, Ctrl Shift P ou Command Shift P. Vamos lá, configure user snippets. Esse aqui eu recomendo você estar em inglês, né? Porque as extensões estão em inglês, então vai facilitar a sua vida. Apertar o Enter. E ó, o nosso aqui que eu acabei de criar, o TypeScript React.json, ele já veio para aqui. E reparem também que o Use Translation que a gente criou anteriormente também já está aqui. Todos os snippets globais que vocês fizerem vão vir parar aqui dentro. E esse Create Snippet também é global. Ao clicar ele aqui, ó, olha que legal como já... Olha, pô, isso aqui é muito show. Eu simplesmente selecionei o código que eu queria, inseri algumas informações ali de cadastro
e ele gerou todo aquele boilerplate chato que a gente teria que ficar copiando e colando automaticamente pra gente. Vamos testar ele, ó. Na verdade, ó, ele nem colocou aqui para nós o escopo. Então eu acho que ele tá para qualquer um. Mas vamos colocar aqui o escopinho só para ficar certinho, né? Como é um componente React. Eu vou apagar esse código aqui. E na teoria, se eu digitar o prefixo RR, ele deve imputar todo esse código aqui para mim. Ó, digitei RR, ó, já apareceu aqui o meu component, que foi o nome que eu dei. E voilá, o meu código está aqui. Vamos otimizar ele um pouquinho com as técnicas que a gente aprendeu anteriormente, né? Ó, por exemplo, o que a gente pode fazer? Ó, o counter, ele se repete. O counter é o nome do nosso componente. Então a gente pode colocar aqui o $1 para ele pegar o nome e aqui também o $1 para ele pegar o nome. E automaticamente quando eu apertar o RR, ele vai vir com o meu cursor exatamente aqui nos dois lugares ao mesmo tempo. E agora eu posso escrever o nome que eu quiser do meu componente React e ele vai fazendo todos os exports necessários. Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com TypeScript, que a gente está, né? Mas vamos criar uma interface, eu vou criar uma manualzinha aqui mesmo, só para ficar rapidinho, ó. Interface do... exatamente isso que eu queria. Então, a minha interface ela sempre vai ter o nome de props, seguido de props e o nome do meu componente. Então eu posso colocar, eu reforço que eu posso colocar quantos eu quiserem, quantos cursores. Ó, RR, apertei, ó, já apareceu 3 cursores. Se eu chamar de React Component, ó, ele já monta a minha interface, o meu componente, o meu export do jeitinho que eu quiser. Olha, fica muito mais clean desse jeito. Fica muito mais fácil de trabalhar. Beleza, terminou, ele joga o cursor lá no final da linha. Mas e se eu quiser que o cursor vá no meio das divs para eu já sair codando? Muito simples. A gente adiciona uma nova linha cá, ó. Reparem que aqui a gente tem que seguir o modelo, né, do padrão aqui que a gente está usando. Né? O modelo do padrão que eu me refiro é a quantidade de linhas aqui. Vocês têm que se importar com essa quantidade de linhas, tá? Senão ele vai fazer a indentação incorreta. Então agora, ó, como é que ficou? RR, digito o nome do meu componente e aperto Enter, já vem aqui na div aqui para eu fazer o código que eu bem entender, bem quiser dessa maneira. O último tópico que eu não vou abordar no vídeo, mas vou deixar a sementinha aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse, é só pedir que eu faça esse vídeo. Mas é que existem várias variáveis pré-prontas que a gente pode usar para utilizar o nosso snippet. Por exemplo, ó, deixa eu salvar esse arquivo aqui só para eu conseguir mostrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó. Vamos chamar que ele chame banana.tsx. Nomezinho bem chulo, certo? E o que acontece se, por exemplo, assim, eu quero que quando eu digite RR, todo o meu componente ele venha com o título do meu arquivo, já que eu quero que o VS Code pegue o título do meu arquivo e coloque aqui para que eu não precise ficar fazendo isso automaticamente. Então, a gente pode usar as variáveis do VS Code, que abrindo a documentação, que obviamente vai estar na descrição desse vídeo, ó, existem várias variáveis aqui que a gente já pode utilizar. E essas variáveis elas incluem desde o texto selecionado, desde o que está no clipboard, que é o Ctrl+C, Ctrl+V do usuário, o nome do workspace, o cursor, ó, tem todas as funções de data, de time zone, tem números aleatórios, tem muita coisa aqui que a gente pode utilizar usando essas variáveis aqui. Eu não vou passar nelas agora, mas só vou mostrar um exemplo que eu gosto de fazer legal aqui, ó. Então, ó, em vez do 1, o que a gente pode fazer? Ó, seguindo a documentação aqui, a gente pode falar que o nosso... Deixa eu ver se desse jeitinho aqui... Acho que é assim, ó. A gente abre a variável, vou selecionar todos aqui usando múltiplos cursores do VS Code, Ctrl D, e colocar desse jeito aqui, ó, para ele pegar o file name, que é o nome do arquivo. Então, se a gente digitar RR agora, olha só que legal, ele gera o banana.tsx aqui pra gente. Aí vocês vão falar, pô, mas o .tsx não era para entrar, era para entrar só o banana. Tem como? Tem como sim. E aí a gente entra um pouco mais para dentro aqui, ó, que a gente entra no transforms de variável, que tem que usar um pouquinho de regex para a gente remover algumas coisas, ó. Ele mostra como remover o nome dos arquivos, ó, ele troca ponto por underline, tá vendo? Já tem vários exemplinhos. Eu não vou entrar nesse vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários, eu faço um vídeo exclusivamente de uma seção mais avançada de snippets, tá?
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O Snippets é muito bom e essa extensão particularmente ajuda muito a construir ele, que a gente tem preguiça se não tem uma extensãozinha para fazer. Eu espero que você faça o seu, se divirta, deixe nos comentários se você acabou criando e compartilhe com os outros também, caso você tenha criado algum snippet interessante. E lembrando, se você ficou com vontade de entrar um pouquinho mais avançado, ver técnicas um pouquinho mais interessantes ali, deixa nos comentários que a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo, caso seja do interesse de vocês. Fechou? Então não se esqueça de deixar aquele joinha, o comentário, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e até o próximo vídeo.